Fala pessoal, Matemática Frente 2, módulo 12. Vamos fazer uma revisão aí sobre as propriedades e a fórmula da soma dos termos da PA. No vídeo anterior a gente conseguiu estabelecer o conceito de PA, a razão da PA, a classificação da PA como crescente, decrescente ou constante. Além disso, a gente conseguiu assimilar o termo geral da PA, que ajuda a gente, após identificar a sequência como uma progressão geométrica, aí a gente consegue estabelecer uma relação entre a posição do termo e o seu valor para calcular, sem muito esforço, qual que é o termo a partir do conhecimento da sua posição. Agora, tem algumas situações em que a gente vai ter que usar propriedades da PA para poder resolver alguns exercícios. Bom, tem hora que as propriedades são opcionais, agora tem outras horas que as propriedades são obrigatórias, portanto é bom sempre a gente analisar com calma. A primeira propriedade fala que a soma dos termos equidistantes dá sempre o mesmo valor. Quando eu falo termos equidistantes, é você imaginar o primeiro e o último, aí depois você vai analisar a soma do segundo e o penúltimo, depois o terceiro e o antepenúltimo e assim por diante. Você vai conseguindo fazer a verificação de que essa soma vai ser sempre constante. Então, por exemplo, numa PA de 10 termos, se você somar o primeiro com o décimo, o segundo com o nono, o terceiro com o oitavo, o quarto com o sétimo e o quinto com o sexto, você vai achar valores iguais para essa soma. Ou seja, soma de 2 em 2, desde que os termos sejam equidistantes dos extremos, sempre vai dar o mesmo resultado. Uma outra propriedade importante fala sobre 3 termos quaisquer da sequência da PA, que diz o seguinte, que o termo central é igual à média aritmética dos outros dois. Trocando em miúdos, o termo ele vai poder ser calculado pela soma do anterior e do sucessor dividido por 2. Ou seja, um termo você vai fazer o antes e o depois somados e dividir por 2 que você acha esse termo, ou então fazer essa relação para achar o valor de alguma incógnita no exercício. Por exemplo, se eu pegar o A5 pode ser o A4 mais o A6 dividido por 2. Sempre o anterior mais o sucessor dividido por 2. E por fim a soma. Se você quer saber a soma dos N termos de uma PA sem descobrir todos os termos e depois somar um por um, você tem que lembrar que somar o primeiro com o último vai ser a mesma coisa que somar todos os outros termos equidistantes. Então, se você pegar essa soma que aparece várias vezes e multiplicar por quantas vezes ela aparece, você vai chegar no resultado da soma um pouco mais rápido, né? Agora, quantas vezes essa soma aparece? Sempre a metade de termos. Então, igual aquele exemplo que eu citei anteriormente, numa PA de 10 termos, por exemplo, o A1 mais o A10 vai ser igual à soma do A2 com o A9, o A3 com o A8, o A4 com o A7, o A5 com o A6, e essa soma vai aparecer 5 vezes, ou seja, 10 sobre 2. Mas essa é a fórmula da soma no geral, que você tem que descobrir o primeiro, o último, multiplicar por quantos são e dividir por 2. Bora lá para os exercícios. O número 1 diz o seguinte, ó. O primeiro termo de uma progressão aritmética PA é 4 e o último termo é 67. Vamos chamar o último termo de AN. O A1 é 4, o AN é 67. A razão dessa PA é um número inteiro maior do que 1. Opa, vamos lembrar disso. A razão dessa PA é um número inteiro maior que 1. O número de termos dessa PA, sabendo que 32 é um dos seus termos, como eu não sei a posição desse termo que vale 32, eu chamei ele de AK. E como eu vou partir do primeiro termo, eu posso fazer o seguinte, ó. O AN, eu vou multiplicar a razão por N menos 1, e o AK, eu vou multiplicar a razão por K menos 1. Só que aí eu tenho valor, né? Ó. O AN vale 67, o A1 vale 4, N menos 1 vezes a razão. O AK vale 32, o A1 vale 4. K menos 1 vezes a razão. Se eu isolar aqui, ó, eu vou descobrir que o N menos 1 vezes R na primeira vale 63 e na segunda o K menos 1 vezes R dá 28. Bom, o que esses dois aqui têm em comum, né? É exatamente o R.
Entre 63 e 28, a gente tem alguns divisores em comum. Por que eu estou falando de divisor, né? Porque você pode passar o R para cá dividindo. Mas o R consegue dividir o 63 e o 28. Isso só acontece com 1 ou com 7. Ou seja, o 1 e o 7 são divisores comuns do 63 e 28. Só que lembra no enunciado? Dizendo que a razão é um número inteiro maior que 1. Então 1 não serve. A razão é 7. Se a razão é 7, galera, pega esse 7 e substitui aqui, por exemplo. Você vai passar esse 7 dividindo. Vai dar n menos 1 igual a 9. Joga para o outro lado. N igual a 10. N é a posição do último termo. Se a posição do último termo é 10, então são 10 termos. Letra B. Bom, número 2. Quantos múltiplos de 13 há entre 100 e 200? Para te falar a verdade, entre 100 e 200, relativamente pouco, dá para você ir de 13 em 13 ali, já que se eu quero saber os múltiplos de 13, a razão dessa PA é 13, né? Só que você tem que descobrir, por exemplo, entre 100 e 200, qual que é o primeiro, né? O primeiro a gente divide por 13, assim, vai descobrir que não é exato. O exato vai ser 7 vezes 13, que dá 91. Se do 91 você somar mais 13, você vai descobrir depois... O 91 é o termo imediatamente antes do 100, que dá para dividir, que é múltiplo de 13. Só que eu não quero antes do 100, eu quero entre 100 e 200, portanto depois do 100. Então eu somo 13 aqui, dá 104, é o meu primeiro. Se eu dividir o 200, que é o último, por 13, vai dar 15 e sobrar 5, não é exato. 15 vezes 13 dá 195, e esse é o último termo antes do 200, que vai me dar um múltiplo de 13. Eu tenho a n, eu tenho a 1 e eu tenho a razão. E eu quero o n, né, que é o número de termos. Uso o termo geral, o an é 195, o primeiro é 104 e a razão é 13. Se eu passar para cá subtraindo dá 91. Depois eu passo 13 dividindo, 91 por 13 dá 7. Jogo 1 somando, dá 8. Lembra que eu falei que era pouco, né? Se você descobre o 104, o próximo seria o 117, depois seria o 130, até o 195. São 8 termos. Agora, ficaria inviável se você fosse fazer a letra B contando de 1 em 1, né? Porque são... Quantos múltiplos de 17 tem entre 1.000 e 2.000? Aí são vários números, né? Aí fica mais complicado um pouco. Múltiplo de 17, a razão é 17. Repara que eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou tentar dividir para ver se dá exato e não dá. Aí eu vejo aqui, ó, 58 vezes 17 dá 986, que é o último número antes do 1.000, que é múltiplo de 17. Se eu somar 17 de novo, eu descubro o primeiro depois do 1.000. 1.003. É meu A1. Se eu fizer a divisão do último lá para ver se dá exato, não vai dar. Aí eu multiplico aqui e descubro o último. 1989 é o AN. Usando o termo geral para descobrir o N, o AN é 1989. Jogo o 1003 subtraindo, dá 986. Jogo 17 dividindo, dá 58. Jogo 1 somando. Então, de 1.000 a 2.000 são 59 múltiplos de 17. Pessoal, o número 3 é um caso típico daqueles que você tem que usar a propriedade que diz que quando você tem 3 termos em sequência, o central é igual à média dos outros 2, certo? Só que ele não fala só isso não, ele quer saber o valor numérico do 9º termo, ou seja, ele quer saber o A9. Mas para saber o A9, a gente tem que descobrir alguma coisa sobre essa PA aí primeiro. Para descobrir, eu vou fazer o seguinte, o do meio menos x é igual à soma dos outros 2 dividido por 2. E aí eu tenho que dar um jeito de resolver essa equação aqui para descobrir o x. Multiplico cruzado e isolo a raiz. Vai ficar menos x menos 3 igual a raiz de 9 menos x, que é uma equação irracional, resolvo elevando ao quadrado dos dois lados. Esse quadrado aqui eu faço produto notável e esse quadrado aqui corta a raiz. O 9 eu vou poder cortar, vai ficar x ao quadrado mais 7x igual a 0. Coloco em evidência. Achei que o x pode ser 0 ou menos 7. Agora o detalhe é o seguinte, se eu colocar 0 ali, não vai dar uma PA. Se eu colocar menos 7, vai dar uma PA desse jeito aqui, ó. 3 menos menos 7 dá 10, menos menos 7 dá 7,
9 menos menos 7 lá dentro dá 16, a raiz de 16 é 4, forma uma PA de razão menos 3, olha só. E lembra que o enunciado que é que ele calcule o A9? O A9 é A1 mais 8R. Como o R vale menos 3, 3 vezes menos, 8 vezes menos 3 dá menos 24, com 10, menos 14, resposta letra E. Bom, dá só uma olhada no número 4, ele fala o seguinte: em um triângulo retângulo ABC reto em B, as medidas dos seus lados AB, BC e AC formam nessa ordem uma progressão de razão 3. Uma progressão aritmética de razão 3, melhor dizendo. Razão 3, né? Se eu chamar um lado de x, o outro tem que ser x mais 3 e o outro tem que ser x mais 6. Só que assim, gente, não pode ser qualquer lado, porque num triângulo retângulo, o maior lado, no meu caso, o que vale x mais 6, tem que ser a hipotenusa. Então, das alternativas abaixo, as medidas dos lados, respectivamente, vamos achar os lados aí, né? Depois de você falar que é uma PA de razão 3, aumentando de 3 em 3 de um para o outro, você usa o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui você tem que desenvolver um produto notável. Nesse aqui também você desenvolve um produto notável. Um dos x você vai cortar, fazendo todo o isolamento, você chega numa equação do segundo grau. Se você fizer Bhaskara, você vai encontrar menos 3 e 9 para as x' e x2', só que o menos 3 não serve, por se tratar de uma medida, né? Não pode ser negativo. Então, x2' vale 9. Quer dizer que um cateto vale 9, o outro 12, e a hipotenusa vai valer 15. Então, a resposta vai ser letra C. Ok? O número 5 fala o seguinte: as idades de 5 irmãos, todos nascidos em 14 de março, formam uma PA de razão 3. Na comemoração de aniversário de 1980, a soma das idades desses irmãos era 45. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Primeiro com 6. São 5 irmãos, né? 1, 2, 3, 4, 5. De propósito, eu coloquei o do meio com a idade X e o anterior 3 anos mais novo, o outro 6 anos mais novo. Depois, o próximo 3 anos mais velho e o outro 3 anos mais velho. Então, quer dizer, tá uma PA de razão 3 aqui, se você for ver. O primeiro termo, x menos 6, representando o irmão caçula. Depois, daqui para cá, soma 3, soma 3, soma 3 e soma 3. Esse artifício normalmente a gente usa, pessoal, quando a gente conhece a soma dos termos. Que no caso, em 1980, a soma disso aqui era 45. Porque aí, se eu for somar, ó, esse menos 6 com esse 6 eu corto, esse menos 3 com esse 3 eu corto, e esses x todos eu vou somar, dá 5x igual a 45. Então, o x é 9. Acabei de descobrir que em 1980, o irmão do meio estava fazendo 9 anos. Aliás, pessoal, se fosse só 3 irmãos, né, era só excluir esses 2 irmãos da ponta aqui, ia ficar x menos a razão, x e x mais a razão. Enfim, a idade de todo mundo, ó. Já que o x vale 9, o caçula em 1980 tinha 3 anos, e aí está a idade de todo mundo. E ele quer saber o seguinte: considerando que o caçula está vivo em 14 de março de 2020, sua idade será, se em 1980 ele tinha 3 anos, 2020, ou seja, 40 anos depois, ele vai ter 43. A resposta é a letra B. Então aí, exercícios sobre as propriedades da PA. Até mais.